Jesus, muito obrigada pelo nosso dia, muito obrigada pela igreja, pela escola. Abençoe meus amigos, abençoe a nossa semana. Muito obrigada por tudo. Perdoa nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Oi, vó! Oi, pessoal! Olá, Bia! Olá, criançada! Vó, você conseguiu ver o culto que perdeu? Sim, Bia, acessei nossas mídias e também curti. Você está ficando espertinho, hein, vó? Vou deixar aqui as nossas mídias, assim todos podem ir lá ver o que perderam. Isso mesmo, Bia, e vai abençoar muitas famílias. Bia, nessa quarta começou uma sequência de devocionais lá nas nossas mídias. A tia Ana tá falando da armadura de Deus. Esse assunto é super importante, Bia. Vai lá, assiste porque você vai amar. Agora, vó, falando no culto de domingo, estamos também com uma sequência de história de Moisés maravilhosa. Que bom, Bia, verdade. Você sabia que em Hebreus, Moisés, ele é um profeta de Deus? Só pode, porque ele era um homem de muita fé. Ele decidiu crer em Deus e ficar com seu povo e deixar para trás todas aquelas riquezas. Isso mesmo, Bia. Moisés, o profeta da fé. A fé é essencial, Bia. Temos que ter fé para receber a Jesus Cristo como nosso Salvador. Temos que ter fé para orar com eficácia, Bia. Temos que ter fé também para lidar com as situações difíceis, vencer as tentações, confiar em Deus. Sabe, aquela coisa impossível para o homem. Para Deus, nada é impossível, mas temos que ter fé. Lá em Hebreus 11 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sim, Deus cuidou de Moisés bebezinho. Isso mesmo, minha netinha. Ele cuidou, mas e depois? Deus cuidou de Moisés quando chamou para libertar o povo. Foram 430 anos de escravidão no Egito. Ufa! Deus cuidou de Moisés também quando ele foi à presença do faraó e enviou as 10 pragas. Deus também cuidou de Moisés naquele tempo e ainda cuida de nós, né, vovó? Sim, minha netinha. Deus cuida de nós o tempo todo. Lá na Bíblia, na palavra de Deus, no Salmo 121:7, diz que o Senhor o guardará de todo mal. Será que agora o povo de Deus vai conseguir ir para a Terra Prometida sem que esse maldoso faraó querer pedir? Olha, Bia, é melhor a gente continuar ouvindo as histórias de Moisés. Vamos? Vamos! Tio Reinaldo, conta pra gente. Queridos, queridas, príncipes e princesas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à história que a tia Marli contou no nosso cultinho passado. Vocês se lembram daquelas pragas que Deus mandou para o Egito para que Faraó se convencesse de que ele deveria liberar o povo de Deus para sair do Egito, daquela escravidão que Faraó tinha colocado sobre o povo dele. E tinha muito sofrimento naquela época. Logo no começo da nossa história, quando Moisés foi falar com Faraó, para que ele precisava, o Senhor mandou que ele deixasse o povo ir, né, para a terra prometida. E sabe que Faraó, muito arrogante, respondeu? Falou que não conhecia
o Deus de Moisés. Ele não conhecia e não ouviu falar. Como é que ele poderia deixar o povo sair do Egito? E a tia Marli contou a história que foi. Se ele nunca ouviu falar, agora ele estava convencido. E as 10 pragas, e por última, aquela praga tão ruim que matou todo o primogênito do Egito, todos que não tinham a marca que Deus mandou colocar nas portas, nas janelas das casas, o anjo passou e levou, matou o primogênito. E aí Faraó se amoleceu e liberou o povo de Deus para sair do Egito. Ponto. Tia Marli contou essa história. E agora o povo do Egito sai. E era muita gente. E quando eles começaram a sair, eles tinham um caminho mais curto para chegar até a terra. Mas Deus fez que eles andassem um caminho mais longo. Por quê? Porque nesse caminho mais curto, eles iam encontrar com um povo inimigo deles, os filisteus. E Deus sabia que eles não estavam preparados para a guerra. Eles estavam preparados para fazer tijolo, que eles faziam muito tijolo como escravos no Egito. Já estavam assim, práticos nisso. Tinham habilidade, mas para a guerra eles não tinham. Então Deus fez eles caminharem pelo deserto e Deus cuidou tanto deles que mandava uma nuvem de dia para fazer o caminho deles e de noite mandava fogo, nuvem de dia e fogo de noite. Então o povo andava de dia e de noite. Deus mandou Moisés, falou para Moisés que o povo deveria acampar de frente para o mar. Aí o povo parou e acampou de frente para o mar. Só que Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó pensou, poxa, por que eu liberei aquele povo que me servia tanto? Era um povo que botava o meu país para frente. Não, vou escravizar eles de novo. E aí, o que aconteceu? Faraó juntou o exército dele, um exército poderoso, cheio daqueles carros de cavalo, sabe? Aqueles carros antigos de exércitos. E foi atrás do povo. Quando o povo viu Faraó, ficaram doidos. E sabe que eles tinham esquecido das pragas que Deus tinha cuidado deles até então. E eles começaram a reclamar com Moisés, falando, Moisés, por que nós viemos para cá, para a gente ser enterrado aqui nesse deserto, Moisés? Por que a gente não ficou no Egito? Povo de Deus, cuidado por Deus, e ainda assim esqueceu na hora do aperto. E Deus, com muito cuidado, atrapalhou que eles chegassem, o faraó chegasse até o povo de Deus, para capturar esse povo de novo. E quando Moisés foi falar com Deus, Deus chegou, Moisés, para por aí, não precisa falar, só avisa para o povo marchar. E o povo olhou assim, como nós vamos marchar? Se o mar está aqui na frente
E o exército do faraó está ali atrás. Vamos marchar para onde? E Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, toca no mar, que o mar vai se abrir. Moisés tocou no mar e eu fiz aqui um efeito para vocês. E o mar se abriu. E quando o mar se abriu, o povo começou a caminhar. E Deus atrapalhando o exército de Faraó lá atrás. E o povo caminhando. E o povo caminhando. Daqui a pouco o exército começa a perseguir o povo. E o Deus atrapalhando o exército. Tanto é que ele mandou os anjos a tirar aquela cortina de nuvens que ia na frente e colocou atrás do povo para atrapalhar a visão do exército no meio do mar, o mar aberto, tinha uma parede de água aqui e outra parede de água aqui. Milagre de Deus. Milagre de Deus. E o povo indo, caminhando. Quando o povo chegou lá atrás, quando o exército estava no mesmo caminho e o exército de Faraó indo também pelo meio do mar, e Deus começou a atrapalhar, chegava nos carros, quebrava as rodas dos carros para os carros ficarem meio capenga e ficarem vagarosos. Quando o povo saiu para o outro lado, a outra margem do mar, Deus falou para Moisés: Moisés, agora levanta suas mãos para o mar fechar. E sabe o que aconteceu? O mar fechou. Quando o mar fechou, o exército de Faraó, todos eles, Deus destruiu todos eles. Todos morreram. Todos morreram. No começo, quando eu falei para vocês, lá no capítulo 5 de Êxodo, que Faraó falou: eu não conheço esse Deus de vocês, nunca ouvi falar, eu não ouvi esse Deus. Agora Faraó ouviu. E o povo que reclamava tanto de Deus para Moisés, o povo de Deus reclamava tanto de Deus para Moisés, esse povo creu mais uma vez que Deus é poderoso. E lá na outra margem, eles começaram a comemorar. Moisés cantava, Miriam cantava, e todo o povo se alegrou. Essa é a história que eu tenho hoje. Da mesma forma que Deus abriu, né? Ele abriu o mar para o povo dele passar. Ele só queria que o povo dele passasse. Assim foi Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, havia um véu que só uma pessoa podia falar com Deus. E Deus falava com essa pessoa e essa pessoa falava com o povo dele. Agora não. Depois de Jesus Cristo morto na cruz, Filho de Deus e ressurreto, ele foi crucificado e ressuscitou. Agora todos podemos falar com Deus através do seu Filho Jesus. Amém, meus amigos? Minhas amigas? Essa é a história que a gente queria contar hoje. É uma história de poder de Deus sobre o povo dele. E que Deus abençoe a todos, que guarde suas casas, que vocês sempre tenham um coração lembrados de Deus e gratos a Deus pelas proezas e pelos milagres que Deus faz na vida daquele que aceita Ele no coração. Amém? Deus abençoe vocês. Um beijo. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra
tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus. tão bom pra mim. Olá, crianças! Fala o teu nome. Olá, crianças, meu nome é Laura. E eu sou a tia Laila. Nós hoje vamos decorar um versículo. E esse versículo tem a ver com um animal. Qual é o animal, Laura? Um cordeirinho. A ovelhinha, é o cordeirinho. Mostra pra ele, Laura. Quem conhece a ovelhinha? Conhece? Eu. Qual o barulho que a ovelha faz? Eu. Isso! E como é que ela é, Laura, a ovelhinha? Ela é cheia de pelos e tem unhas cinzas e um casco. A ovelha é um animal que obedece o seu pastor. Ela anda sempre no rebanho, juntas, todas juntas, e elas ouvem a voz do pastor. Quando o pastor chama, elas obedecem e vão todas juntas. Mostra a figura, Laurinha, do pastor com a ovelha. Esse é Jesus, o bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Nós somos as ovelhinhas de Jesus, né, Laura? E o versículo que nós vamos decorar é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos falar o versículo de novo? Sim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, 1. Isso! A gente fez um circuito que a mamãe era o Jesus e eu era o cordeiro. Aí eu tava de olhos fechados e eu ouvi a voz dela. Isso, depois nós vamos fazer uma atividade que é a ideia de um circuito. Nós brincamos que a Laura era a ovelhinha e de olhos fechados ela obedecia a minha voz e fazia o circuito pela sala. Eu era Jesus e dava as instruções para ela e dizia: pula, anda pro lado. Olá! A gente tá aqui pra fazer um circuito. Isso. E nesse circuito a nossa atividade vai ser assim. Quer explicar, Laura, como que a gente vai fazer? A mamãe é Jesus e eu vou ouvir a voz dela porque eu sou a ovelhinha. Isso, a Laura é a ovelhinha e vai ouvir ouvindo a minha voz, que eu sou Jesus, de olhos fechados ela vai obedecer. E eu vou guiar ela pelo circuito, né, Laura? Sim. Fecha os olhos? Vamos lá? Dá 3 passos pra frente. 2, 3. Isso! Agora gira na cadeira. Isso! Gira, gira, roda, roda, e roda mais. E parou! Parou! Vira pra cá. Agora dá 2 passos pra frente. Mais um. Pronto, aí. Agora pula a almofada. Pula de novo. Isso! Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Ondas mais calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, Com ele andarei. sempre, sempre, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz minhas almas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, Com ele andarei. sempre, sempre, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei.
sempre. Com Ele